Meu amigo, minha amiga, que prazer poder estar convosco nesse momento, levando uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé. Eu quero estar frisando convosco aqui um questionamento que muitos questionam, muitas pessoas questionam exatamente o comportamento de muitos cristãos, de muitos evangélicos, pessoas de muitos outros segmentos religiosos. Questionamento esse que envolve as coisas espirituais. E Jesus, ele veio tirar a dúvida dos seus discípulos, dos grupos que o cercavam. Jesus sempre tinha as companhias até indesejáveis dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes, dos essênios, dos escribas. Eram grupos contínuos que estavam diante de Jesus na sua caminhada. E havia muitos questionamentos. Não é diferente dos dias de hoje que nós estamos vivenciando, 2023. Exatamente, mês de novembro de 2023. Talvez esse vídeo possa permanecer por mais anos aí à frente e você deparar com situações semelhantes. Então está aqui resposta a tantos questionamentos das pessoas. E Jesus responde aqui, São Mateus, capítulo 7, do versículo 20. Ele diz, até o 23, são 3 versículos. Então vamos, o 20, ele diz, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? O 23 diz, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então aqui, meu amigo, minha amiga, está a resposta de todos os questionamentos de pessoas que questionam. Então observamos aqui 2 grupos distintos. Aqueles que estão nas suas religiões, nas suas denominações, nas suas seitas, até falando de Jesus, até testemunhando, testificando de Jesus. E nas suas falácias sempre Jesus está ali presente, nas suas falas, das conversas, das citações. Então nós observamos que Jesus ele foi muito preciso em responder essas perguntas, esses questionamentos que perduram até os nossos dias.
nem todo que diz Senhor, Senhor. Por quê? Pelos seus frutos os conhecereis. Os frutos do Espírito. São pessoas improdutivas de bons frutos, frutos espirituais. Frutos que Paulo deixou muito claro, bem preciso lá em Gálatas. Devido o tempo desse vídeo, não dá para nós estarmos expondo os frutos, que em outro momento eu vou estar expondo a vocês os frutos do Espírito, que tanto é exigido no Novo Testamento, mas por que não dizer também para o povo do Antigo Testamento? Então nós deparamos aqui com uma situação. Pelos seus frutos os conhecereis. Não é pela ostentação financeira, econômica, pela posição social. Não é pela oratória, pela exposição, pela cultura, pela formação. Não é também por aquela simplicidade que a pessoa ostenta, que se apresenta. Aquela simplicidade que não podemos confundir-nos com simplicidade e com humildade. Muitos confundem o que é simplicidade e o que é humildade. Mas não é o tópico do momento. O tópico do momento é que Jesus disse que naquele dia, mas qual é aquele dia? É exatamente aquele dia, porque haverá um dia em que todos comparecerão perante o trono do juízo, para prestar conta dos seus feitos, das suas ações, das suas obras, das suas atitudes, que ostentou, que preservou ou que executou aqui na terra durante toda a vida de cada um, toda a vida de cada pessoa. Que tudo isso está sendo registrado. Naquele dia vai abrir o prontuário de cada pessoa. E exatamente a pessoa será julgada pelo que está escrito naqueles registros. Então Jesus disse aqui: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo. Aí ele diz: mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Exatamente aí. Não é a sua religião. Não é a sua liturgia, não é a prática religiosa, não é o seu devocional que você tem até diariamente. Não é isso. Não é exatamente isso que muitos estão se prendendo nessas coisas, em que os líderes ensinam: você faz assim, você faz assado, você vai e tal, e tal, e tal, e a pessoa, dentro da sua devoção, que respeitamos, cada um de acordo com o seu aprendizado, que infelizmente muitos estão sendo ensinados erroneamente. Simplesmente seguindo uma tradição religiosa de milhares de anos. Mas quem vai entrar no reino dos céus, Jesus deixou bem claro: aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mas onde se revela a vontade do nosso Pai, do Senhor, do Criador, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que foi, aquele que é e aquele que será? Emanuel, Deus conosco.
Glória a Deus. Que vai se assentar do seu trono e prestar conta dos feitos de um por um. Então observamos aqui, meus amigos, que Jesus, ele deixou muito claro. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então precisamos parar um pouquinho para pensar, refletir, analisar. Você poderá ir hoje, amanhã, depois, ser chamado para a eternidade. Ah, reverendo, mas segundo o meu aprendizado, eu saindo desse corpo, eu vou ficar por um período de tempo em volta, próximo ao meu corpo, até que passe um período. Depois desse período, eu vou para o processo de reencarnar novamente e voltar à Terra. Quem te falou isso? Quem te falou isso não está falando a verdade. Isso é filosofia humana. Conheço muito bem esses líderes que proferiram essas filosofias. Cuidado com essas filosofias, que não é o que Jesus está dizendo. A Bíblia diz que o homem morre só uma vez e depois virá o juízo. Tenho lhe ensinado. Você tem aprendido assim, infelizmente. Mas vamos aprender com o Senhor Jesus Cristo na sua palavra. Quem vai morar, quem vai herdar o reino dos céus? Aquele que fizer a vontade de meu Pai que está dos céus. Jesus falou. Jesus falou. E se Jesus falou, meu amigo, está falado. Não existe ser algum que possa tirar uma vírgula do que Jesus falou. Senhor, Senhor, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. As pessoas têm as suas práticas litúrgicas, estão aí cantando, louvando, adorando. Eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, eu me batizei, eu sou batizado, eu tomo a ceia, eu tomo a hóstias e tal, aquilo. Mas não é isso. Jesus falou dos frutos do Espírito. Que em outro vídeo estarei falando sobre esses frutos. Os frutos do Espírito. O que adianta a pessoa estar no seu culto, na sua prática, na sua reunião, da forma que deseja. Mas saiu dali, é outra pessoa. Vão as mentiras, as jogatinas, as bebidas, as mesadas, vão as prostituições, as fornicações, aos adultérios, vão. Reverendo, mas eu tenho que aproveitar a minha vida enquanto estou na terra. Exatamente é o que muitos estão. Perecendo, descendo para o abismo, por causa disso. Não, mas Jesus morreu já para me salvar. É pela graça, sim. Mas a graça não te dá liberdade de pecar. Graça é um favor não merecido que Jesus trouxe, não pelos nossos méritos, para que nós não venhamos nos gloriar, nos exaltar, nos autoelevar. Mas Jesus ensinou o evangelho de renúncia. É que os pregadores, seu pastor, o bispo, o apóstolo, o profeta, o título que ostenta, não tem lhe ensinado a verdade. Que você precisa renunciar ao mundo de pecado, renunciar ao mundo de perdição, o mundo de iniquidade, o mundo que jaz no maligno, precisa ser renunciado pelos salvos. Jesus diz que nós somos templo do Espírito Santo. Os apóstolos confirmaram,
templo do Espírito Santo, casa de Deus, morada de Deus. O nosso corpo precisa ser santificado a Deus, quer dizer, ser separado do pecado, separado da iniquidade, separado das fábulas mundanas, das vaidades, do pecado, da iniquidade, separado de tudo que não presta para poder agradar a Deus. Exatamente aí. Deus disse para Abraão, foi muito categórico Abraão: Abraão, sê perfeito e ande na minha presença. Foi uma das exigências de Deus, ser perfeito, a perfeição, ser aperfeiçoado. E ande na minha presença. O homem que anda na presença de Deus, ele não vive uma vida de pecado. O homem que anda na presença de Deus, ele teme a Deus, ele honra a Deus. Isso está no Antigo Testamento. Mas Abraão, o reverendo, falhou, ele falhou. Todos os homens falharam. Mas os que se arrependeram recebeu perdão. Davi falhou, mas ele se arrependeu, se humilhou, foi alcançado pela misericórdia de Deus. Abraão falhou, se arrependeu, foi alcançado pela misericórdia de Deus. E tantos outros mais, porque o único perfeito é Cristo, mas Cristo nos aperfeiçoa. Nos dá a perfeição, a imagem e a semelhança de Deus. Quando Deus fez o homem, façamos o homem segundo a nossa imagem, a nossa semelhança. Meu amigo, minha amiga, o plano de Deus é salvar o homem. Deus não tem alegria que ninguém se perca. Ele enviou seu Filho único, seu Filho unigênito, a segunda pessoa da Trindade, deixou o seu trono, deixou a sua glória para descer nessa terra podre, imunda, que fede, o pecado fede nas narinas de Deus. O pecado para Deus é uma imundície. Mas Deus, através de Jesus, veio resgatar o homem da maldição do pecado e nos fazer feitura sua. Glória a Deus. Então nós observamos aqui, nesse texto tão maravilhoso, e Jesus continua falando no versículo 22, muitos me dirão naquele dia, olha, naquele dia. Muitos me dirão naquele dia, 2 pontinhos. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Dom de profecia, dom espiritual. Eu era criança, já via minha mãe profetizar, e minha mãe, aos 13 para 14 anos, recebeu o batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. Nasci no berço pentecostal, vendo o crente falar em línguas, profetizar, milagres, operações de maravilhas. Os dons espirituais se manifestando no seio da santa igreja, da igreja santificada, daqueles crentes que oravam mais, daqueles crentes que se consagravam mais, daquelas senhoras que tinham pudor, aquelas senhoras que tinham temor a Deus, nas suas vestimentas, nos seus comportamentos, sem luxuaria, sem vaidade, sem mundanismo. Vivendo uma vida santificada na simplicidade, é isso que Deus quer. A igreja do Senhor. Senhor, em teu nome, naquele dia aparecerão aqueles que dirão, Senhor, em seu nome, profetizamos o teu nome.
Em teu nome não expulsamos demônios. Olha aí, as pessoas com autoridade de expulsar demônios. Não, mas aquele homem é santo, aquela mulher é santa, é isso, é aquele outro, tal, está expulsando demônios. Cuidado. Cuidado. Jesus falou que nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Está cantando, está louvando, as luzes azuis, luzes vermelhas, dançando e se requebrando e tal, aquela coisa toda. Alguém diz, é de Deus, o poder de Deus. Não esqueça que Jesus disse aqui: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não confunda-se os dons espirituais com a salvação. Pelo que Jesus traz essa revelação, a pessoa pode ter os dons espirituais e pode não serem salvas. Por que, reverendo? Porque não tem os frutos do Espírito. Exatamente. Não tem os frutos do Espírito, que é a identidade do cristão, são os frutos do Espírito. O crente fiel, o servo, a serva de Deus, não precisa dizer que é. Onde ele chega, a luz brilha. Onde ela chega, o sal tempera. No seu falar, no seu andar, no seu vestir, no seu olhar, o olhar que brilha a presença do Espírito Santo, porque Jesus diz que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É lá na loja, no açougue, na farmácia, no mercado, na condução, no trabalho, na empresa, na fábrica, no escritório, onde o homem, a mulher que teme, obedece a Deus, anda na sua palavra, chegar, a luz dele ou dela começa a brilhar. Brilha a luz. Mas hoje nós não vimos diferença. O mundo não vê diferença no crente. Ah, mas você é crente? Sim, sou crente. Vou na igreja tantas vezes por dia. Eu tenho minhas devoções, minha oração. Eu falo em língua, eu profetizo, Aí, alguém olha e fala, mas não parece. Não está aparecendo. Não, eu prego sermões. Ah, é? É? Mas não está tendo diferença. Não está tendo diferença do mundo. O linguajar mundano. Tem vergonha de expressar. Oh, a moral. A ética, a moral. Não pode ver uma mulher, se for homem, não pode ver uma mulher com uma roupa sensual que os seus olhares já vão para lá. Ah, reverendo, mas a mulher foi feita para o homem, sim. Mas a palavra de Deus diz que cada homem tem a sua mulher e cada mulher tem o seu homem. E diz, não cobiçarás a mulher do seu próximo. E Jesus foi mais além. Se você olhar, atentares para uma mulher e a desejar, cometeste adultério com ela. Não precisa nem se deitar, não precisa nem ter romance. Só de desejar do coração, já cometeste adultério com ela. Foi Jesus que falou. E se Jesus falou, está falado e pronto. Não adianta o teólogo vir dizer isso, igual um certo cidadão aí do altar, que eu não quero dizer ou identificá-lo. Eu citei esse texto a ele, diz, reverendo, mas... Até ele falou, pastor, mas a Bíblia diz que Jesus falou, a pessoa adulterou no olhar, não adulterou no corpo. Eu falei, mas adulterou. Porque cobiçou.
desejou no coração. Então Jesus diz que adulterasse com ela ou com ele. Meu amigo, minha amiga, é exatamente isso. Aí Jesus vai receber naquele dia, o problema é aquele dia. O problema é depois que você sair desse corpo, que não tem mais jeito de voltar, não tem mais jeito de reconciliar-se com Deus, de pedir perdão, não dá tempo. Jesus já me mostrou, o Espírito Santo já me revelou, eu tive a visão já do arrebatamento, não dá tempo para nada. Eu tentei falar, mas só deu para me falar as primeiras letras do nome Jesus. Quando eu disser Jesus, ia falar Jesus, só deu tempo de eu falar G. Quando eu falei G, já estavam 50 metros de altura. Calcula-se os 50 metros de altitude, eu subindo. Isso é muito rápido demais, não dá tempo. Senhor, me perdoa por... Não dá tempo. Vai ser muito rápido. Por isso que Jesus disse, naquele dia. E aqueles que morrerem antes do arrebatamento, vivendo uma vida mundana, uma vida pecaminosa, pastores andando na rua, andando nos comércios, por aí, para cima e para baixo. Cadê a luz? Cadê o brilho? Não brilha, não tem brilho. Andando de qualquer jeito. Bermudão para cima, bermudão para baixo. Põe um bermudão, põe um Ray-Ban e sai aí. Não sou nada contra ter um Ray-Ban para proteger os olhos. Eu não uso, mas não, é uma coisa até que protege as vistas, na direção do carro, um sol quente, etc. Mas sai o camarada todo cheio de vida. Mas é pastor aquele, não é? Seu corpo é templo do Espírito Santo ou deixou de ser? A senhora põe uma calça comprida, o que seja uma calça larga, uma calça colada, uma calça like, ou tal, e sai por aí toda pintada, cabelos um dia de uma cor, outra semana de outra cor, já muda a coloração. Não, eu vou tingir meus cabelinhos brancos porque eu preciso apresentar mais jovem. Peraí, deixou de ser templo do Espírito Santo. Em Mateus 5, Jesus falou que não podemos mudar a cor do nosso cabelo. Jesus falou que não temos condição de mudar a cor dos nossos cabelos. Lá em Coríntios, Paulo falou sobre o corte do cabelo, que as mulheres não devem cortar, tosquiar o seu véu, porque o cabelo foi dado em lugar de véu, tem que ser preservado para o dia do Senhor. Reverendo, mas o corpo é meu. Não. Ah, sim, entendi. Entendi que o corpo é seu, então não é de Jesus mais. Não é do Espírito Santo mais. Porque quando nós nos entregamos a Jesus, nós nos entregamos a Ele de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Então o nosso corpo deixou de pertencer a nós mesmos, o nosso corpo passou a ser templo do Espírito Santo, casa de Deus, morada de Deus, que deve ser preservado para o dia do Senhor. Para o dia do Senhor. Então você fez uma entrega. Então o seu corpo passa a ser dirigido pela palavra. O seu espírito, a sua alma devem serem dirigidos pela palavra, conduzidos pela palavra. Porque somos tricótomo, corpo, alma e espírito. Então nós observamos que Jesus, ele deixou claro aqui para concluir que naquele dia muitos dirão, muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome
Profetizamos, não profetizamos em seu nome, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Jesus falando. Em teu nome, Senhor, nós expulsamos demônios, em seu nome, Senhor, nós operamos muitas maravilhas em teu nome, Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus vela pela sua palavra para cumprir. Então, meu amigo, minha amiga, não se escandalize. Não se escandalize com os obreiros, os pastores, entre aspas, pseudos pastores, apóstolos, profetas, pregadores que andam aí, estão em cima do altar e no dia seguinte estão lá, praticando o que não deve ou não devia de praticar. Estão dando um mau testemunho, estão escandalizando. Estão dentro do sistema que o mundo montou para tirar a igreja do arrebatamento. Eu não falo isso com alegria, falo com tristeza, que Jesus sente tristeza disso, daqueles que poderiam ser o sal da terra, ser a luz do mundo, aqueles que poderiam dar um bom testemunho aqui na terra para com os que estão de fora, para que o nome de Jesus fosse glorificado através da nossa vida, através do nosso testemunho, o nome de Jesus ser louvado, ser adorado, ser cultuado e ser servido através da igreja santa na terra. Nós deparamos com a igreja de Jesus, a igreja em que o mundo achava graça da igreja. Hoje a igreja está achando graça do mundo. Isso chama-se inversão de valores. Estão buscando as coisas do mundo, abraçando e trazendo para si. No antigo, ou que seja, na igreja neopentecostal, o mundo achava graça da igreja, iria imitar a igreja, iria buscar exemplo da igreja, conselho da igreja, orientação da igreja, porque era uma mulher santa, homens santificados a Deus, na sua plenitude de falar, de agir, de ir, de votar. Paulo passava mais Silas ali na cidade, alguém dizia: olha, aqueles homens são servos do Deus Altíssimo. São servos do Deus Altíssimo. Até Satanás sabia que eles eram servos do Deus Altíssimo. Tinha que respeitá-los, que eram servos do Deus Altíssimo. Então Jesus continua aqui respondendo. No versículo 23 diz, para encerrar: então lhes direi abertamente, olha que Jesus falou, a esses pseudos obreiros, esses pseudos religiosos, esses que estão achando que já tem o seu lugar no céu, o seu lugar no paraíso, na nova cidade que Jesus preparou, que ele disse: vou preparar-vos lugar. Oh, que bom será! Que bom seria todos ter esse privilégio, porque o lugar é bom, é santo demais. O lugar não tem palavras filosóficas que possa explicar a santidade deste lugar. Glória a Deus, a santidade desse lugar. Eu digo porque eu fui levado aos portais dessa cidade. Eu tive o privilégio de sentir, o Espírito Santo me fez sentir em espírito o que os santos, os salvos estão sentindo agora. Glória a Deus. É coisa fenomenal demais, fenomenal demais. Não tem filosofia humana para explicar.
Portanto, meu amigo, minha amiga, não perca a oportunidade de ser salvo em Cristo. Aí Jesus, essas pessoas que diz Senhor, Senhor, canta, adora, louva, tal, mas vive uma vida pecaminosa, pratica tudo que o mundo está praticando, faz tudo que o mundo está fazendo, abraçando tudo o que está aí fora. A igreja, a própria palavra eclésia, vem de uma raiz do grego que diz aquele que foi tirado de um lugar para outro lugar. Houve mudança de vida. Houve mudança de vida. Então precisa haver mudança de vida. Minha irmã, precisa haver a diferença. Precisa haver renúncia. Renunciar a tudo que Satanás criou para o mundo. E os crentes estão abraçando. Aí Jesus dirá naquele dia, eu lhes direi naquele dia abertamente, não é isolado não, abertamente, publicamente, Jesus dizendo, e direis naquele dia abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está vendo aí, ouvinte? Então está aí. Então não se escandalize em você ver tantos sinais, coisas acontecendo por aí. E do outro lado, as pessoas praticando iniquidade, pecando contra Deus, desobedecendo a palavra, e achando que está tudo certo, que não tem nenhum problema. Não se escandalize por isso, não olhe para isso. Paulo diz que nós precisamos olhar para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Eu quero orar com você agora. Se você tem alguma dificuldade para se chegar-se a Deus e se santificar, se purificar o seu corpo diante do Espírito Santo, nas pinturas, nas lascívias, nas joias, nas luxuarias de toda espécie, nas vestimentas sensuais, no comportamento lá fora de outras coisas, se você fala demais, enfim, coloque diante de Deus. Eu quero orar com você agora. Reverendo, mas eu estou enfermo, Jesus pode te curar também. Reverendo, eu estou desenganado pelos médicos, mas Jesus é o médico dos médicos. Ele é aquele que pode fazer o que a ciência não pode. Eu quero orar com você nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Esteja onde você estiver, coloque a sua mão no coração, que eu quero orar com você. O coração é onde está o Espírito, o centro da vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo possa lhe visitá-lo onde você estiver, porque ele é onipresente e é onisciente. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, me ponho a orar com este meu ouvinte, esta minha ouvinte, Senhor. Eu intercedo por ele e por ela agora. Não importa a idade que tenha, o grau cultural. Ah, Senhor, o Senhor conhece todas as coisas. A língua que fala, o país que vive. Mas o Senhor é o Deus da onisciência, da onipresença e da onipotência. Por isso eu suplico a Ti agora, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que ponha as Tuas mãos poderosas sobre esta pessoa, sobre o corpo desta pessoa, a mente, a alma e o espírito, e seja destruída toda a fortaleza que Satanás e os principados, as potestades, as castas e as legiões construíram na vida desta pessoa, que seja agora destruídas pelo poder do nome sagrado do Senhor Jesus Cristo, ainda que seja uma doença, uma enfermidade espiritual, um espírito de enfermidade
que entronizou no corpo desta pessoa, que seja repreendida agora em nome de Jesus. Repreenda o mal, o espírito do vício, o espírito do medo, da angústia, o espírito suicida que tenta levar essa pessoa ao suicídio, e seja destruído agora em nome de Jesus. A pessoa que vê e ouve vultos, Senhor, vozes, no nome de Jesus eu repreendo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Ouvintes, que Deus te abençoe e te guarde, e até o próximo vídeo, até o próximo, assim queira o Senhor. Você pode compartilhar, pode se inscrever em nosso canal, porque sempre vamos ter uma mensagem do Espírito Santo para o seu coração. Seu amigo, Reverendo Moisés Olegário de Brito. Até o próximo vídeo, assim queira o Senhor, o nosso Deus.